de fazer uma palestra aqui, nós falamos sobre os reflexos dos nossos pensamentos sobre nós mesmos. O tema era onde meu pensamento está, aí estou. Que é uma frase de Sócrates, atribuída a Sócrates, né? E ali, naquela ocasião, nós falamos do nosso pensamento, os reflexos do nosso pensamento e no nosso organismo. Nosso organismo refletindo aquilo que a gente está pensando, né? Falamos de estado depressivo, falamos de estado de ansiedade. Assim tratamos do eu, naquela ocasião. Logo após, tivemos a felicidade também de fazer um estudo sobre o pensamento em comunhão. Nós vamos aqui tratar uma espécie de reprise dessa palestra que fizemos lá no comecinho de 2023. Do pensamento em comunhão. Porque daí a proposta é falarmos de nós, né? Como os meus pensamentos interagem na coletividade, como os pensamentos dos outros influenciam na minha vida, nas minhas atitudes, né? E avançando, vamos falar do pensamento em comunhão, então. Assim, inicialmente, para buscarmos um pouco mais de conceituação e conhecimento, nós buscamos informações sobre essa palavra, comunhão. E várias fontes na internet dizem o mesmo, que a palavra comunhão originou-se da palavra grega, eu não sei se é assim que pronuncia, eu vou falar aqui, kinoniá. E ao inserirmos num tradutor do grego para o português, temos a palavra sociedade, traduzindo. Esse termo foi bastante utilizado no cristianismo com o significado de participação, de companheirismo, de comunicação, de ter em comum, né? Compartilhar. Por isso o termo comunhão foi usado no cristianismo nesse sentido. E outros termos semelhantes. De acordo com essas mesmas fontes, esse termo comunhão aparece pela primeira vez no Novo Testamento, na Bíblia, em grego, mais precisamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, e explica a forma de vida cristã e como ela era compartilhada entre os seguidores ali em Jerusalém. Então, abrindo aqui um parênteses, recorrendo a esse capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, temos a passagem nesse versículo, nesse capítulo e esse versículo, sobre a passagem da descida do Espírito Santo no dia de comemoração de Pentecostes. Que, pelo que consta, até aquele presente momento, Pentecostes era o dia de celebrar a colheita. Então era algo feito em partilha, em comum, em sociedade, né? A partir dali, Pentecostes daí tornou-se como referência sobre, então, essa descida do Espírito Santo. Mas sem entrar em interpretação sobre o que se comemora ou não, o que queremos chamar a atenção aqui é para a união de pensamentos em torno de um motivo comum a todos. Numa comemoração, seja qual for o motivo, estão todos reunidos ali, unindo seus pensamentos para aquele motivo, não é? Então, fechando aqui essa observação, voltando às fontes de informação sobre a comunhão ou a kinoniá, essas mesmas fontes citam ainda que, de acordo com a Bíblia, existem diversas formas de comunhões que caracterizam a vida cristã, que são elas: a kinoniá de amizade, a kinoniá com os pobres, a kinoniá na fé, a kinoniá no Espírito, a kinoniá com Cristo e suas obras.
e a quinonia com Deus, a comunhão com Deus. Então, em suma, essa quinonia, ou comunhão, é o que conecta as criaturas com o Criador e seu amor, obviamente. Buscando também no nosso dicionário, para termos um pouco mais de embasamento, encontramos algumas definições interessantes para a palavra comunhão. Então ele diz que é uma ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. É uma harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, identificação, comunhão de pensamentos. São definições de dicionário, em que há uma ligação, uma união, um compartilhamento. Na parte jurídica, se o Kleber estivesse aqui hoje, poderia nos auxiliar nisso, confirmando ou nos corrigindo. Na parte jurídica diz compartilhamento ou posse entre duas ou mais pessoas de uma só coisa, comunhão de propriedades, como por exemplo uma sociedade, né, empresarial ou uma sociedade de bens. E também, ainda dentro dessa parte jurídica, existe o acordo de sociedade estabelecido através do casamento, não é? Firma um contrato entre os cônjuges. A gente não costuma dizer casado em comunhão de bens, parcial ou universal. Então, até aqui tratamos da palavra comunhão em sua origem etimológica, né? Falamos alguns significados, a tradução livre do grego para o português, quando que ela apareceu na Bíblia a primeira vez. E, por último, o que dizem os nossos dicionários sobre essa palavra comunhão. Agora vamos entrar propriamente no Espiritismo. O que nos diz o Espiritismo sobre a palavra comunhão? Né? Como podemos entender a comunhão e ainda como entender a comunhão de pensamentos à luz da doutrina espírita? E partimos logo para o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 28, que traz a coletânea de preces. E dentro daquela coletânea de preces tem a parte que fala das reuniões espíritas, que está lá nos itens. Então, é o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 4, 5 e 6, que vai falar sobre as reuniões espíritas. Justamente o que estamos fazendo aqui hoje, não é? E ele traz lá no item 4 um prefácio dizendo: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Relatado por Mateus no capítulo 18, versículo 20. Então, em nossos encontros, em nossas preces, quando dizemos: Senhor, reunidos aqui em teu nome para mais esta atividade, né? Aí vem um questionamento: será mesmo que temos certeza de estarmos ali reunidos em nome do Cristo? Como é que é isso? Porque no item 5, lá desse capítulo 28 do Evangelho, vem uma parte muito interessante que nos chama a atenção assim: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus. Então, nesse caso, o próprio Jesus ou os espíritos que o representam se encontrarão nessa assembleia, quando estivermos de fato reunidos em nome dele. Então, veja, vamos olhar esse trecho do Evangelho. Então, não quer dizer assim, não basta estarmos materialmente juntos e falarmos que estamos reunidos em nome do Cristo. Se os nossos pensamentos estiverem se divergindo para outras situações.
Então, fui à casa espírita, fui à missa, ao culto, independente, meu corpo estava lá, mas e meu pensamento? Estava onde? Não é? Aí nós voltamos até nessa palestra anterior que falamos sobre onde está meu pensamento, aí estou. Tá, João, mas tudo bem, mas daí eu fui na palestra, de nada valeu a minha ida individualmente? Individualmente, sim, com toda certeza. Todos nós somos amparados quando passamos daquele portão para cá. Aliás, até antes de chegar, pelo que constam alguns relatos, principalmente nas obras de Ivone do Amaral Pereira. A amplitude da proteção vai além desses muros aí. A questão que estamos tratando aqui é a comunhão. Então, pensamentos unidos no mesmo sentido. Então, o que é preciso? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 28, diz: é preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Então, quando a gente se reúne, todos com essa intenção, de fato, estaremos reunidos no nome do Cristo. Ou seja, estaremos criando uma comunhão de pensamentos naquele momento. E essa comunhão de pensamentos pode ser para qualquer coisa. No que estamos tratando da evolução moral da humanidade, o pensamento coletivo, obviamente, tem que ser para o bem, né? Conforme o final da frase. Assim também em outras questões da vida, na família, no trabalho, no grupo de estudo, não é? As intenções, os objetivos, o propósito devem ser os mesmos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 8, intitulado Associação. São vários itens que tem ali tratando desse assunto, mas nós separamos alguns para a gente refletir juntos aqui. E alguns itens, então, aquele que nos chamou a atenção sobre a reflexão e que compôs a reflexão dessa noite, diz assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, essa associação, que é a comunhão em si, ela acontece pelo princípio da afinidade. Se há afinidade, acontece a associação entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo tecnológico para a gente entender esse conceito. Os nossos aparelhos celulares trabalham numa determinada frequência. Tem celulares hoje, os mais recentes, já trabalham em 2 frequências ao mesmo tempo. Por isso que às vezes vocês vão identificar uma rede de internet, por exemplo, e tem 2 redes com o mesmo nome. Por exemplo, aqui, vocês vão ver lá SEAC e SEAC 5G. Significa que são 2 frequências. A SEAC trabalha numa frequência de 2.4 GHz e a 5G trabalha em 5.8 GHz. Por quê? Porque tem aparelhos que navegam já nessa velocidade 5.8, tem outros aparelhos que ainda estão na 2.4, que é a mesma frequência do antigo telefone fixo sem fio. Lembra quando a gente tinha telefone fixo, só que o aparelho sem fio? Ele trabalha nessa frequência 2.4. Então, o que acontece? Quando nos aproximamos de uma torre de celular, essa torre ela está emitindo e recebendo sinal o tempo todo, assim como os nossos aparelhos.
E quando eles estão na mesma frequência, eles se encontram. Mas basta estar na mesma frequência para associar o aparelho àquela torre? Não. É preciso ter um pouco mais. O quê? A afinidade. No caso tecnológico, ser a mesma operadora. Aí você se conecta. No nosso exemplo, entre pessoas, estamos falando de afinidades. Então, eu estou aqui conversando com a dona Cleide, mas se a gente não tem uma afinidade, não vai ficar muito legal. A gente talvez não esteja na mesma frequência. Teremos um contato, mas não vai haver uma associação entre nós. Aí mais adiante, Emmanuel, não sei se eu confundi mais a cabeça de vocês ou se deu para esclarecer como é que funciona. Mais à frente, Emmanuel vem confirmar essa associação que realizamos na vida. E ele diz assim: assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então, aquela história de os opostos se atraem, não se aplica aqui. Assimilamos os pensamentos, diz Emmanuel, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Mesma frequência. Então, acredito que esse texto de Emmanuel é muito claro. Aqui podemos pensar em algo que ocorre com muitos de nós. Não sei se já aconteceu com vocês de repente estarem pensando numa pessoa e de repente a pessoa te manda uma mensagem. Ou de repente essa pessoa te liga. Ou ela chega onde você está. E aí a gente, aquela expressão, não morre mais. Não morre mais. Estava pensando em você, você chega. Você mandou mensagem, ligou. Falamos assim, então, nesse exemplo de pessoas encarnadas, né? Obviamente. Agora, conforme Emmanuel nos diz ali, acontece também entre encarnados e desencarnados. Então, pensando nos desencarnados, com quem queremos nos associar? Com benfeitores? Ou com o pessoal mais equivocado ainda? Vale aquela velha máxima do nosso Senhor Jesus: vigiai e orai, né? Relatado por Mateus. Eis a receita para nos associarmos a quem nos quer bem. Emmanuel ainda continua: toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, Emmanuel traz aqui essa reflexão interessante. Ele comenta de uma pequena ferida que não tratada, amplia-se e ganha proporções imensas. E também sobre a maledicência que nos precipita ao vício. A cólera sistemática que nos leva à loucura ou às trevas do crime. Vejam, situações que começam pequenas, aparentemente sem importância, vamos repetindo, mudando lentamente nossa frequência e de repente estamos envolvidos. Estamos associados com algo ruim sem nos darmos conta disso. E ele comenta sobre o vício de falar mal dos outros.
E se alguém te repele por esse motivo, você diz, imagina, eu sou honesto, pago meus impostos, né? Vou no culto, na missa, na palestra, vou no culto ou na missa todo final de semana, assim. Eu comentei missa ou culto porque no Espiritismo não tem ninguém que fala mal de ninguém. Imagina. Né? Brincadeiras à parte, vejam as situações que entramos facilmente. Ligamos a TV no noticiário ou lemos na internet uma notícia sobre um crime bárbaro que chocou, de repente, uma sociedade, e falamos sobre isso, né, nos estudos. Qual é a comunhão de pensamentos que ocorre assim que essa notícia é veiculada? Uma notícia sobre um crime bárbaro. Ódio, raiva, indignação. Esse criminoso tem que morrer. Tem que queimar lá no fogo do inferno. Você imagina quantas pessoas ao mesmo tempo estão pensando isso quando se propaga uma notícia de um crime? Então, a propagação de notícias verdadeiras ou falsas, mas que propagam ódio, inveja, tristeza, etc., é mais ou menos como o cachorro late ali no portão da casa, os outros da rua vêm tudo latindo. Nem sabem o que está acontecendo, mas vem latindo também. Aí vira aquela cachorrada latindo. Aí vê que não tinha nada, aí volta. Ou seja, eles embarcaram numa notícia e foram numa comunhão de pensamento ali, sem saber o que estava acontecendo. Está todo mundo indo, eu vou também. Emmanuel continua. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Quer dizer, a gente atinge patamares que a gente nem imagina. E ele diz ainda, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. O que ele está dizendo aqui, senão o plantar e o colher? O plantar e o colher também está em pensamentos, não é? Emmanuel, costumeiramente, nos traz nas reflexões, nas obras, ele nos traz assim as reflexões dele. Ele relata o mau ato, a consequência desse mau ato, que são os alertas que ele nos traz, e traz também depois a prevenção, a solução para nos ajudar, o conselho, né? E aí, justamente nesse capítulo que nós estamos fazendo a leitura, ele traz também, então, ao final, ele fecha. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Se estivermos fazendo isso incessantemente, nos esforçando para essas questões, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, amando, vamos atrair mais disso para perto de nós. Estaremos numa comunhão para o bem, com quem quer o mesmo, né? Partindo para outras conceituações, na Revista Espírita de dezembro de 1864, a sociedade, então,
nessa data, a Sociedade Espírita de Paris reuniu-se especialmente pela primeira vez, em 2 de novembro de 1864, visando oferecer uma piedosa lembrança a seus falecidos colegas e irmãos espíritas. Naquela ocasião, o Kardec desenvolveu o princípio da comunhão de pensamentos num discurso seguinte. Então, o pessoal estava se reunindo para fazer uma lembrança para aqueles irmãos que já tinham desencarnado, irmãos de ideal espírita. E aí Kardec vem com uma carta dizendo assim: caríssimos irmãos, né? Estamos reunidos neste dia consagrado pela tradição, à comemoração dos mortos, para dar àqueles dos nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular da nossa simpatia, para dar continuidade às relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós enquanto eles estavam vivos, e para chamar para eles a bondade do Todo-Poderoso. Aí ele inicia essa carta com questionamentos para a gente pensar. Mas por que nos reunirmos? Por que nos desviarmos de nossas ocupações? Não pode cada um fazer em particular aquilo que nos propomos a fazer em comum? Não o faz cada um de nós pelos seus? Não se pode fazê-lo todos os dias e a cada hora do dia? Então, que utilidade pode haver em reunir-se num dia determinado? É sobre esse ponto, senhores, que me proponho apresentar-vos algumas considerações, diz Kardec. E aí ele diz assim: a disposição com que a ideia desta reunião foi acolhida é a primeira resposta a essas diversas questões. Ela é o indício da necessidade que experimentamos ao nos acharmos juntos numa comunhão de pensamentos. Sim, pois se reuniram para uma mesma finalidade, que nesse caso era o dia de finados. Então, eles se reuniram com essa mesma finalidade, de lembrar dos mortos. Comunhão de pensamentos. Compreendemos bem todo o alcance dessa expressão? O Espiritismo, que nos ensina tantas coisas pelas leis que revela, vem ainda explicar a causa, os efeitos e a força dessa situação de espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. Ele frisa isso aqui. É, porém, uma força puramente moral e abstrata? Ele faz essa pergunta. Não. Pois, do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento. E aí eu volto a relembrar da palestra que fizemos, do nosso pensamento e os efeitos sobre o nosso organismo, né? E aí, confirmando tudo isso, porque esse pensamento é um atributo característico do ser espiritual. Isso está confirmado no Livro dos Espíritos e a gente foi recorrer também a eles, lá na questão 89A. Porque a 89, o Kardec vai perguntar se os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço, na 89. E aí os espíritos respondem que sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Aí ele, na 89, ele questiona assim: mas o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Nesse caso, a alma, a gente se refere ao espírito. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito.
Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Nota a importância dessa frase. O pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, portanto, com toda certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, para ficar claro, lembremos aqui da analogia com os nossos aparelhos celulares, que nesse exato momento estão enviando e recebendo sinais por ondas de rádio que não as vemos, mas que elas estão aí. E aí Kardec faz uma analogia de uma assembleia com uma orquestra. Olha só que interessante. Entretanto, assim como há raios sonoros harmônicos ou discordantes, há também pensamentos harmônicos e discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Se ele for discordante, a impressão será penosa. Ora, para tanto, não é necessário que o pensamento seja formulado em palavras, porquanto a radiação fluídica não deixa de existir, quer seja ou não expressa verbalmente. Aqui vemos então mais uma vez a força que tem o pensamento. Se todos forem benevolentes, todos os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar e sentir-se-ão à vontade. No entanto, se ali se misturarem alguns maus pensamentos, eles produzirão o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido. Imagine você tomar um banho quente, você liga o chuveiro, está lá a água quentinha, só que no meio daquela água quentinha tem um fio de água gelada. E aí você toma banho desviando assim. É isso que ele está dizendo aqui. Lembremos do exemplo do criminoso que eu dei anteriormente. Quando a notícia do crime é exposta ao grande público, imaginem a corrente de pensamentos, de ódio, de raiva que esse criminoso vai receber. Será que a condição dele vai melhorar? Ou a gente ainda vai empurrar mais treva na vida desse menino? Kardec diz ainda, essa é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática. Aí reina algo como que uma atmosfera salubre, onde se respira à vontade. Daí se sai reconfortado, porque aí nos impregnamos de eflúvios salutares. É o que ocorre aqui em nossas reuniões. Estamos todos buscando um conforto, um consolo, uma paz, né? E assim recebemos e experimentamos as boas sensações. Assim também se explicam a ansiedade e o mal-estar indefinível que sentimos num meio antipático, onde pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas malsãs. A comunhão de pensamentos produz, pois, uma espécie de efeito físico que age sobre o moral. É isto que somente o Espiritismo poderia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, porquanto procura as reuniões onde sabe que vai encontrar essa comunhão. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, ele absorve novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ele aí recupera as perdas fluídicas que ocorrem diariamente pela radiação do pensamento, assim como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Aqui podemos entender, então, o porquê nos sentimos, às vezes, tão cansados depois de um dia estressante no local de trabalho.
E por vezes, vamos a locais, por sermos convidados, vamos em algum local, e não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, se chegar numa reunião, uma festa, um aniversário, enfim, qualquer coisa, mas você não se sente bem, alguma coisa tá estranha, você só percebe a necessidade de sair daquele ambiente, né? Muito possivelmente está relacionado com isso que nós estamos tratando aqui, do ambiente fluídico, a comunhão de pensamentos não está adequada ao que você está vibrando. E aí você recebe essa impressão ruim, um desconforto. E aí naturalmente, a gente já se retira. Na sequência, Kardec ele faz aparentemente fugindo do tema principal, que é a comunhão de pensamento, mas não. Ele precisava mostrar a natureza e os efeitos dessa comunhão. Ele explica também, isso na sequência do texto dessa revista espírita, porque os textos normalmente são grandes, né? Ele explica também que muitas vezes ele se vale de comparações e analogias para explicar as questões espirituais, fugindo assim de cair em conceituações filosóficas, tornando mais difícil de se compreender, né? Assim como também fizemos com a analogia do celular, né? O exemplo dos cães, aparentemente exemplos forçados que a gente citou aqui, mas que permitem uma compreensão do que acontece ao nosso redor. Mas aí Kardec explica mais um efeito, falando da força que adquire o pensamento pelo conjunto de pensamentos reunidos. Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Por exemplo, preciso levantar uma fileira de cadeira dessa aqui sozinho. Sozinho vai ser difícil, mas como se juntar 2, 3 pessoas, a força, o peso se distribui, né? E aí o trabalho será menor. Outro exemplo é a atividade da irradiação que a gente faz aqui ao final. Estamos todos juntos numa corrente de pensamentos bons, e para aqueles que a gente envia esses pensamentos, recebem uma boa impressão. E nós mesmos também. As famosas correntes de oração que o pessoal costuma propagar por aí, né? E assim, Kardec continua sua reflexão explicando uma das dificuldades de se trabalhar a comunhão de pensamentos, que é quando a reunião é muito numerosa. Quanto mais pessoas, mais heterogêneo se tornam os pensamentos. Daí a dificuldade de se obter uma homogeneidade nesse sentido. E isso se deve, obviamente, à imperfeição da natureza humana que ainda estamos vivenciando aqui na Terra, né? Ele até expõe uma outra analogia sobre isso. Ele vai dizer assim: quanto mais numerosas forem as reuniões, mais aí se mesclam elementos heterogêneos, que paralisam a ação dos bons elementos e que são como grãos de areia numa engrenagem. A analogia que ele vem fazer. Não é assim nos mundos mais avançados, e esse estado de coisas mudará na Terra, à medida que os homens aqui se tornarem melhores. Para os espíritas, a comunhão de pensamentos tem um resultado ainda mais especial. O espiritismo nos prova que ele não é menor dos homens aos espíritos e vice-versa. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pela quantidade, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Assim, vejamos que a tática destes últimos é levar à divisão e ao isolamento.
Sozinho, um homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for corroborada por outras vontades, ele poderá resistir, conforme o axioma: a união faz a força. Axioma verdadeiro, tanto em termos morais quanto físicos. Interessante isso, né? Você vê o alerta que ele faz sobre a tática dos espíritos que querem. Então, eu vou trabalhar na cabeça do pessoal uma divisão ou um isolamento. Assim, pela comunhão de pensamentos, as relações do mundo visível com o mundo invisível deixam de ser individuais e passam a ser coletivas. E por isso mesmo, mais poderosas. Estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha apenas para si, mas para todos. É isto que não compreende o egoísmo. Não trabalha para si. Caminhando já para o final, meus amigos, Kardec aborda a comunhão de pensamento pelo viés religioso. Diz ele assim: todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. O objetivo deve ser a libertação do pensamento das constrições da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio, à medida que fizeram da religião uma questão de forma. E o que é essa questão de forma? É como se fosse uma fórmula. Você executa essa fórmula e está tudo em paz, Brasil. Você está quites com Deus, vai em paz. É uma fórmula. Cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, sem nenhum sentimento de confraternidade. Ele está isolado no meio da multidão e só pensa no céu para si próprio. Certamente não era assim que o entendia Jesus, quando disse: quando muito de vós estiverdes reunidos em meu nome, eu estarei em vosso meio. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, em atos e em palavras. Assim, queridos amigos, vamos encerrar essas nossas reflexões de hoje com as palavras do próprio Kardec, também ao final da sua carta. E ele diz assim: falando de maneira geral e sem alusão a nenhum culto, se as assembleias religiosas muitas vezes se afastaram do seu objetivo principal, do seu objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se os ensinamentos que aí são dados nem sempre seguiram o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não realizam todos os progressos ao mesmo tempo. O que eles não fazem num período, vão fazer em outro. Sabemos que o Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas. Ele marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar e não peçamos a uma época mais do que ela pode dar. Saibamos, além disso, fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque nada na natureza se opera de maneira brusca e instantânea. Graças ao Espiritismo, compreendemos a força e os efeitos do pensamento coletivo e podemos melhor explicar o sentimento de bem-estar que se experimenta num meio homogêneo e simpático, mas igualmente sabemos que o mesmo se dá com os espíritos
porque eles sabem receber os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes, que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma alegria maior neste concerto harmonioso. Os que sofrem sentem com isso um maior alívio. Cada um de nós, em particular, ora de preferência por aqueles que lhe interessam ou que ele mais estima. Façamos que aqui todos tenham sua parte nas preces que dirigimos a Deus. É uma baita mensagem de Kardec para pensarmos na nossa comunhão de pensamentos, mas ao mesmo tempo aqui ao final, sabermos o quanto nós podemos ajudar os nossos irmãos encarnados e desencarnados com as nossas preces. Que possamos enviar pensamentos salutares para esses nossos irmãos. Queridos amigos, muito obrigado por seus ouvidos caridosos, por mais esse momento juntos aqui, e vamos nos concentrar